celestial. A igreja é a... Tudo é celestial. Por exemplo, essa época de festas de fim de ano, Réveillon, não tem nada a ver, não tem, não casa com o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus não tem esse contexto que o mundo, o religioso tem. É uma outra visão. Isso não quer dizer que eu já não curti, né, com a cabeça mundana, as coisas do mundo. Eu estou num processo, como qualquer cristão está, num processo de depuração, santificação, metamorfose, enfim, coisas que a gente fala aqui. Tá? É um processo. O cristianismo é um processo. E é o que ele está falando aí sobre a vida de Jacó. porta dos céus na terra. Ela é a expressão terrena do reino de Deus. Essa é a igreja. Então, subindo, acesso. Agora, não apenas subindo, descendo. E o que isso significa? Olha, irmão. Olha que interessante. O que significa? Subindo, pegando a informação, descendo, expressando a informação. Então, o Filho de Deus, ele acessa por revelação com o Espírito Santo e ele expressa Cristo, Deus, a Trindade, no plano horizontal. É muito bacana isso. De acordo com a mesma palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Jesus é aquele que traz as realidades espirituais até nós, para que nós possamos ser veículos de sua expressão. Então, subindo, para que tenhamos acesso às realidades espirituais. Descendo, para que essas realidades espirituais possam ser expressas aqui na Terra. Tão simples, mas tão maravilhoso. Primeiro subindo, e não descendo. Subindo, porque pelo Espírito que nos foi enviado, nós temos acesso às realidades celestiais. Mas também descendo, porque é necessário que essas realidades celestiais tenham expressão em nossa vida, conduta, relacionamentos, serviço e tudo mais que somos, como povo de Deus. Tudo que somos, eu vou pôr de novo. Terra. Ela é a expressão terrena do reino. O Filho de Deus, aquele que nasceu de novo, aquele que tem o Espírito vivificado, que tem um certo amadurecimento, ele acessa as coisas do céu e Reino de Deus, essa é a igreja. Então, subindo, acesso. Agora, não apenas subindo, descendo. E o que isso significa? que significa? Olha, irmão. De acordo com a mesma palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Jesus é aquele que traz as realidades espirituais até nós, para que nós possamos ser veículos de sua Nós então somos veículos de Cristo no que ele quer que a gente diga, fale e faça. expressão. Nós Então, subindo, expressamos. para que tenhamos acesso às realidades espirituais. Descendo, para que essas realidades espirituais possam ser expressas aqui na Terra. Tudo. Tão simples, mas tão maravilhoso. Primeiro subindo, e não descendo. Subindo, porque pelo Espírito que nos foi enviado, nós temos acesso às realidades celestiais. Mas também descendo, porque é necessário que essas realidades celestiais tenham expressão em nossa vida, conduta, relacionamentos, serviço e tudo mais que somos, como Em povo de tudo Deus. que fazemos. Então, esse é o E capítulo. aí que aparece a cruz, porque vamos nos deparar com ímpios e religiosos que não compreendem. Nós os amamos querendo que eles sejam salvos para a glória de Deus e eles nos agredindo, nos rejeitando dessas realidades espirituais que foram nos reveladas. No capítulo 2 e no capítulo 14 de João, não vamos ter tempo de estudar. Faça por você mesmo. Você vai ver que no capítulo 2 de João aparece a expressão chave, casa do meu pai. No capítulo 14, a mesma expressão, no versículo 2, casa do meu pai. O Senhor Jesus explicou para nós, pela narrativa de João, que no capítulo 2 de João, casa de meu pai é o santuário do meu próprio corpo. Porque ele diz: destruir esse santuário e em 3 dias
o reconstruirei. E ele se referia ao santuário do seu próprio corpo. Então a casa de Deus é o Senhor Jesus. Ele se referia ao santuário de seu corpo. Quando vamos a João 14, que maravilhoso. Porque nosso Senhor está dizendo para Pedro e para os outros ouvintes, na casa do meu Pai. A mesma expressão do capítulo 2. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então nós não temos autorização para interpretar a nossa maneira. E dizendo, casa do meu Pai é quando nós partimos para Ele. Casa do meu Pai é Nova Jerusalém. Casa do meu Pai é uma glória vindoura que virá após nossa morte. Essas coisas são verdadeiras, mas não... Só queria que vocês entendessem a importância do que nós juntamos no nosso canal YouTube, que são esses preletores que não têm denominação religiosa, que estudam há muitas décadas, desde a infância deles, a Bíblia, e nesse alinhamento, sem denominação religiosa, né, colocam para nós o que houve de revelação com eles, e temos muitas horas. Só o nosso canal YouTube tem alguma coisa de 7.000 vídeos sobre o assunto. E estamos integrando isso é a novidade da nossa academia, integrar isso, a vida espiritual, com o empreendedorismo geotécnico, com essa atividade mundana, né? Mas sendo feita de acordo com a gestão espiritual, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o Espírito Santo, e sempre tendo Cristo como o cabeça. E aí nós temos muita represália, mesmo daqueles que contratamos no plano horizontal através de recursos. Por quê? Porque o que nós vemos e o que nós pedimos não é revelado, a pessoa não consegue entender, não consegue fazer. Mas não é porque ela é pior ou melhor do que eu, mas é porque falta-lhe o Espírito Santo. São o que o Senhor Jesus quis dizer com casa do meu Pai no Evangelho de João. Porque nós não temos autorização para interpretar a casa de meu Pai do capítulo 14 como sendo algo diferente da casa do meu Pai do capítulo 2, porque é a mesma expressão. E João usa então expressões similares para nos dar quadros maravilhosos no seu Evangelho. Várias vezes João faz isso. Aqui está mais um exemplo. Então quem é a casa do Pai? É o Senhor Jesus. Por isso anjos sobem e descem por meio dele. Esta é a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. E assim o capítulo 14. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu vou realizar uma obra tal, indo para o meu Pai, que eu vou proporcionar para todos que crerem em mim uma vida de união comigo. Em mim haverá muitas moradas. Então, o que nós temos de revelação para falar é que quem procura Deus, quem procura Jesus Cristo, quem procura o novo nascimento, quem quer ter uma vida espiritual, é muito simples. Um termo bíblico é se ajoelhar. Eu diria, ajoelhar significa ter humildade, ter um amor por Cristo que deu a vida dele, crer que ele deu a vida para nós termos uma vida espiritual, não achar que tem por religiosidade, mas ter por amor, entender e chorar aquela morte dele, no sentido de sensibilizar que ele tenha dado a vida por nós e nós não reconhecemos que podemos nascer de novo, nascendo em Cristo e Cristo em nós, e sermos então, a partir de agora, guiados pelo Espírito Santo e não ficarmos compulsoriamente correndo para baixo para cima, querendo ganhar o mundo, quando já temos a eternidade, se escolhermos bem, se escolhermos ser governados pelo Espírito Santo, por Deus, sendo como foco Jesus Cristo. E a academia tem esse objetivo, de advertir, e eu mesmo ser treinado junto com vocês na vida espiritual, e assim como o nosso trabalho na empresa, mesma coisa, porque nós vamos estar fazendo as coisas de engenharia, mas sempre sendo guiado pelo Espírito Santo e falando de Cristo, e à medida que as coisas vierem no nosso coração, assim como essas lives que fazemos e as outras atividades da academia. Vem conosco, vem trabalhar conosco na academia e na empresa. Louvado seja o Senhor por isso. Inclusive, a palavra moradas é mais um par, ou uma palavra, que aparece 2 vezes
e unicamente 2 vezes, no Evangelho de João, como muitas outras. Quando você põe junto essas menções, moradas,